Ô, Ricardo, vamos falar do que interessa aí, então, que é o dia a dia em Brasília, as movimentações em Brasília, né, Guilherme Ibrahim? Caso das joias e a repercussão política que isso tem dado. O presidente Jair Bolsonaro, que estava, eu não sei exatamente, Ricardo, se eu posso dizer que estava surfando em águas calmas, mas parecia estar mais próximo disso, anunciando volta para o país e que ia liderar a oposição. O pessoal já falando de Michele Bolsonaro para 2026, assim assado. Mas me parece que pelo andar, pela mobilização em quantidade de ministérios, de gente e dessa polêmica envolvendo aí a chegada de joias vindas de uma ditadura da Arábia Saudita para o país, as coisas mudaram um pouco na percepção pública, não? Exato, você fez um diagnóstico correto. Bolsonaro está vivendo um período mais positivo, porque já tinha ficado um pouco para trás a história toda do 8 de janeiro, né, que atrapalhou, inclusive, os planos dele de volta ao Brasil. E o PL já estava trabalhando com o nome da Michele para o comando do PL Mulher, né, dar um pouco mais de atenção a ela. Durante o carnaval, inclusive, foram feitos vídeos, né, que foram utilizados, e havia um interesse de dar mais protagonismo para Michele, ao mesmo tempo em que havia uma perspectiva cada vez maior de que se confirmasse a volta do presidente aí nos próximos dias ao Brasil, né? Até porque o foco da opinião pública já estava voltado muito mais para o governo Lula, né? Para as contradições de discurso de campanha e resultados, né? Nessa questão dos combustíveis, por exemplo. E isso foi atropelado por essa história das joias, porque é uma história nebulosa, né? Sem muitas respostas ainda. Há muita coisa que precisa ser esclarecida, né? O ministro, por exemplo, o ex-ministro Bento Albuquerque já deu várias versões para a história, disse que não sabia o que estava dentro da caixa, mas tem foto dele com o cavalo, né? Que foi a joia que chegou, inclusive, quebrada, as joias estariam dentro, e tem uma foto dele com o cavalo lá na Arábia Saudita. Essa coisa de o presidente diz que não sabe, a Michele também disse que não sabia que era para ela, mas o ajudante de ordens estava envolvido nessas tentativas de retirar, né? Não foi utilizado o expediente de dizer lá atrás que era um bem oficial, né? Porque se isso fosse feito já na alfândega, ele não ficaria lá, né? E aí depois passou-se a dizer que era da presidência, mas ao mesmo tempo, faltando 3 dias para o presidente sair, disseram, não pode deixar nada para o próximo presidente. O que significa não deixar nada para o próximo? Significa levar, né? Isso de alguma forma embora. Então, há muita coisa para ser esclarecida. Haverá uma investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, né? O ministro da Justiça já disse que vai pedir essa abertura à Polícia Federal, que vai querer ouvir Bolsonaro, Michele, ou seja, vai ser uma fonte de desgaste, inevitavelmente, ainda que depois haja uma explicação, né, e que consigam explicar um pouco a história, que por enquanto parece difícil, de toda forma o desgaste e o prejuízo político já está dado, né? Tá dado, Ricardo. Tem uma outra reunião muito importante hoje em Brasília, o Guilherme comentava mais cedo, que é com o ministro das Telecomunicações. E aí o presidente Lula também, que precisa enfrentar hoje aí um dia difícil para começar a segunda-feira. Exato, eu acho que está mais difícil até para o ministro, né? Você imagina segunda-feira, você abre a semana com o seu chefe te chamando para falar, peraí, me explica o negócio aqui, senão você vai dançar, né? E já disse publicamente que ele pode dançar. Mas a história é essa, às 16h está marcada a reunião do Lula com Juscelino Filho, ministro das Comunicações, que está todo enrolado em uma série de escândalos, né? Uso de avião oficial para leilão de cavalo, ocultação de bens ao TSE, né? Uso de lista falsa para burlar aí o uso de fundo partidário, fundo eleitoral, uso de dinheiro público para asfaltar estrada que leva para a fazenda dele, de uma prefeitura da irmã dele, feita a obra por um amigo dele, quer dizer, uma série de rolos, uma série de confusões. Outras histórias estão surgindo, né? Agora mesmo surge a história de um funcionário fantasma no Senado, que também teria relação com o ministro, e há um esforço muito grande da base petista também para bombardeá-lo, né? E no domingo houve uma pequena movimentação de integrantes do União Brasil, próximos ao ministro, para tentar socorrê-lo às vésperas dessa reunião, inclusive atacando o PT para dizer, olha, escândalos
já ocorreram vários, né? Inclusive com membros do PT. A Gleisi Hoffmann mesmo está criticando aí o ministro das Comunicações, mas ela mesmo já esteve envolta em uma série de escândalos. Então não faz sentido ela ficar cobrando a saída do ministro. Mas é uma situação que vai ter que ser resolvida e começa a ser resolvida hoje com essa reunião às 16h no Palácio do Planalto, que certamente é uma história, talvez seja a história que mais gera desgaste nesse momento para o atual governo, né? E talvez, Ricardo, seja aquela em que o governo vai ter que mostrar sua primeira habilidade de negociação, porque afinal de contas precisa ter o União Brasil a seu lado, já está olhando para a CPMI, vendo as assinaturas de integrantes do União Brasil, e não é nada fácil imaginar que o seu aliado com 3 ministérios, talvez até o final do dia com 2, tá aí na linha de frente para ser um grande ativo de maneira negativa, né? É um grande ativo para te atrapalhar nas negociações no Congresso. Mas queria mudar um pouquinho no rumo da nossa prosa, mas ainda falando de Luiz Inácio Lula da Silva, Ricardo, viagem do presidente da República custou 2 milhões à Argentina e Uruguai. Não há descanso entre PT e PL, não. Todo dia tem porrada de um lado, porrada de outro, polêmica de um lado, polêmica de outro. Exatamente. E nesse caso específico, esses dados foram obtidos pelo Tempo, né? Foi uma matéria exclusiva nossa, com dados de lei de acesso à informação, que mostram que essa viagem ao Uruguai e Argentina custou 2 milhões de reais, que é um valor alto, considerando o fato de que é um país, né, próximo, são 2 países próximos, uma viagem relativamente curta, foi no dia 22, no dia 25 já estava de volta, com câmbio mais ou menos favorável, né? Diferentemente de viagens, né, para lugares muito mais distantes, custam muito caro. E esses 2 milhões, para ter uma comparação, no primeiro ano do governo Bolsonaro, os gastos declarados com viagem foram de 8 milhões. Só uma viagem ao Oriente Médio e à Ásia custou 1 milhão de reais, mas passou por vários países, Japão, China, vários países do Oriente Médio, né? Catar, Arábia Saudita, foram vários países. Não é exatamente comparável, porque nessas viagens de Bolsonaro não estão incluídas as diárias e a hospedagem de hotéis, porque isso era feito via Ministério das Relações Exteriores. Mas isso representa aí um pouco menos da metade do valor. Ainda que você dobrasse o valor dessa viagem de Bolsonaro, de 1 milhão para 2 milhões, fica de fato uma comparação, né, ruim para Lula, né? Considerar que aqui essa viagem do Bolsonaro durou 19 dias, uma viagem de 4 dias aqui à América do Sul tem custado a mesma coisa, né? A maior parte dos gastos é com aluguel de veículos e com hospedagem, mas teve gasto com tradutor, com diárias, com várias outras coisas, ainda que a viagem seja importante, né, do ponto de vista da estratégia de relações com os nossos vizinhos, me parece um valor exagerado se você considerar a situação de pindaíba que a gente vive hoje no país, né?